Fala pessoal, tudo bem? Professor Germano, Pastor Germano. Hoje nós estamos aqui para a nossa segunda aula de História. Hoje nós vamos falar a respeito da grande odisseia humana. Vamos falar sobre evolução, vamos falar sobre cultura, vamos falar sobre a expansão do homem, como que o homem foi parar na América. Professor, é agora? Não, é logo mais, depois da nossa vinheta. Fala pessoal, tudo bem? Professor Germano, voltamos aqui, retornamos. Pessoal, então hoje nós vamos para a nossa segunda aula de história, certo? Nós vamos falar a respeito da grande odisseia humana. É isso mesmo, pessoal. Professor Germano, o que que é isso? Isso é de comer? Pessoal, nós vamos ver hoje. Vamos lá. Pessoal, então vamos falar hoje a respeito aí da grande odisseia humana, certo? Vamos falar sobre a evolução, vamos falar sobre cultura, vamos falar sobre a expansão, como que o homem expandiu no mundo, certo? Vamos falar da origem biológica, povoamento do Brasil, certo? Então vamos lá. Pessoal, em algum momento da história, é, aconteceu a formação da Terra, certo? E aí nós chamamos isso de tempo geológico. E esse tempo ele é dividido em eras, em períodos, em épocas, certo? Então, os geólogos, eles estudam esse período aí, certo? Para nós, hoje, nós não vamos estudar isso, não nos interessa estudar isso hoje. Nós vamos estudar justamente esse período aqui, que foi o processo de formação, ou o tempo humano, certo? Então, é isso que nós vamos estudar hoje, certo? Então, vamos lá. Professor, como que nós estudamos esse período aí? Por meio dessas ferramentas, tá? Então, nós utilizamos a geologia, a astronomia, a antropologia, a arqueologia, a paleontologia, a biologia, enfim. Nós utilizamos esse período, perdão, nós utilizamos essas ciências para nós descobrirmos o período da pré-escrita, certo? Para nós entendermos como é que foi esse período da pré-escrita do homem, como é que o homem vivia, o que que o homem fazia, certo? Então, nós chamamos isso daí de período da pré-escrita do homem, certo? Nós vamos estar aprendendo isso hoje. Vamos lá, então nós vamos ver aqui a evolução do homem, né? A evolução dos hominídeos, nós chamamos de hominídeos, né? Ou seja, o homem, certo? Então a evolução do homem. Então nós temos aqui o primeiro ser humano, né? Ou os nossos antepassados aqui, o Australopithecus. Nós temos aqui o homem habilis, o homem erecto, o homem Homo neanderthalis, o Homo sapiens, né? Então, por que que nós chamamos de Homo habilis? Porque ele teve aí a habilidade, né, de justamente aí de fazer uso da pedra. O homem erecto, né, ele ficou de pé, se ficou de pé, né, tava andando em quatro patas e aí ficou erecto, ou seja, ficou de pé. E aqui uma das observações é que ele aprendeu também o domínio do fogo. Esse homem aqui, o Neanderthalis, ele aprendeu justamente a fazer rituais e também a enterrar os seus entes queridos, né? Então, isso aqui são algumas observações de cada período da evolução do homem. E o último, Homo sapiens, né, já é aquele que ele era nômade, surgiu na África e migrou para o mundo. Então, nós vamos ver como que aconteceu esse processo aí, certo? Vamos lá. Pessoal, então o primeiro período da pré-história nós chamamos de período paleolítico, ou a era da sobrevivência. Também nós chamamos esse período da idade da pedra lascada, certo? Então, paleolítico, a era da sobrevivência ou a idade da pedra lascada. Como é que era, professor Germano, o estilo de vida do homem? Então, o homem ele era nômade, ele se movimentava constante em busca de recurso, de alimento, vivia da caça, da pesca, de coleta de frutas. A sua habitação era cavernas e tendas feitas de pele de animais
E a tecnologia aqui desse período aqui paleolítico é o domínio do fogo e a pedra lascada, certo? Então o homem aprendeu que se ele pegar a pedra, né, e esfregar ali no animal ali, ele consegue cortar, certo? Então esse nós chamamos de período paleolítico, a era da sobrevivência ou a idade da pedra lascada, certo? Então vamos lá. O segundo período da pré-história é o Neolítico ou a Revolução Agrícola. Também nós chamamos esse período aqui da Idade da Pedra Polida, certo? Então, como é que era a vida do homem? O homem ele vivia, cultivava plantas, já aprendeu a domesticar animais. A sua tecnologia, né? Agora a pedra não é mais lascada, agora é polida. O homem aprendeu a fazer cerâmica, vasos, pratos, aprendeu a tecelagem. Se vocês observar aqui, o homem, ó, ele já está com um casaco, né? Uma calça, uma bermuda, né? O homem agora ele não é mais nômade, ele não fica se movimentando, agora ele é sedentário, ou seja, ele fixou sua residência, sua casa, né, próxima aos rios. Com isso surgiu vários povoamentos. O homem aprendeu também a fazer trocas, né, entre as comunidades que ele vivia. Vamos lá. Depois do período Neolítico vem a idade dos metais. O homem aprendeu com o uso do fogo, aprendeu aí descobrir os metais, né? O cobre, o bronze, o ferro. Que mais? O homem também agora ele está plantando muito, colhendo bastante, está sobrando alimento, né? Então, não tem mais aquela necessidade de estar indo plantar, né? Porque já está sobrando. Então, o homem já está aprendendo aí que se ele plantar muito, ele pode armazenar agora o seu alimento. Também nesse período aqui surgiu as primeiras cidades, né? Vamos lá. Nesse período também, pessoal, o homem ele começou a fazer alguns questionamentos. Então, foi encontrados aí nas paredes, cavernas, a arte rupestre. Essa arte rupestre, pessoal, ela registrou alguns rituais, algumas caças que o homem, nesse período aí, ele fazia, né? E aí, o homem ele começou -se a questionar quem nós somos, de onde vivemos, né? De onde viemos, na verdade, perdão. E aí ele começou a criar os seus próprios rituais, ele começou a criar os seus próprios mitos para explicar a origem do mundo, para explicar a origem dos rios, a origem dele mesmo. Então, o homem ele começou -se a criar os mitos. Vamos lá. Professor Germano, quando que acaba a pré-história? A pré-história acaba com a invenção da escrita, certo? Então, anote isso daí no seu caderno, isso é uma informação importante. Quando que acaba a pré-história? A pré-história acaba com a invenção da escrita, certo? E aí eu trouxe aqui alguns modelos de escrita nesse período aí, né? Temos os mesopotâmios, né? Com a escrita cuneiforme. Temos os egípcios com os hieróglifos e os fenícios com o alfabeto. Então, com a criação da escrita, né? Claro, eu trouxe aqui alguns povos que criaram suas respectivas escritas, certo? Existem outros povos. Então vamos lá. Professor Germano, como que o homem ele migrou para a América? O homem já nasceu na América? Não, pessoal, o homem não nasceu na América. A origem do homem, segundo a ciência, a origem do homem é na África, certo? E o homem veio da África e migrou para a América. Professor Germano, como que aconteceu essa migração? Então, nós temos três teorias para explicar essa migração do homem, certo? A primeira teoria nós chamamos de teoria do Estreito de Bering, ou teoria de Bering, certo? Diz que há muito tempo, no último período geológico, né, no último período da Era do Gelo, secou-se o mar, secou-se os rios, secou-se tudo. E aí tinha uma ponte, foi criada uma ponte de gelo, certo? E por meio dessa ponte não se sabe o que o homem foi fazer do outro lado, se estava caçando ou se estava
fazendo, sei lá, caminhando por ali, o que se sabe é que o homem, ele estava em um lado e migrou para o outro lado, certo? E aí ele começou a povoar a América. A segunda teoria, a teoria oceânica, é parecida com a teoria australiana, né, que diz que o homem, ele fez um barco, né, e por meio desse barco ele atravessou o oceano até chegar à América, certo? Então, são essas três teorias, mas a teoria mais aceita hoje pela ciência é a teoria de Bering, né, do Estreito de Bering. Vamos lá. Pessoal, então, para confirmar isso, né, nós encontramos aí, aqui no Brasil, na Lagoa Santa, Minas Gerais, o fóssil humano mais antigo da América, cerca de 11.500 anos, né, apresenta semelhanças aborígenes australianas, mas com mais semelhança africanos, tá, pessoal? Então, justamente confirmando aquilo que a ciência já vinha falando, que a origem do homem veio da África. Por que que é importante, professor Germano, esse fóssil, né, que nós chamamos aqui no Brasil de Luzia, que é justamente para mostrar a confirmação de tudo aquilo que a ciência já vem explicando, né, desses vestígios, desses achados, né, arqueológicos aí para explicar a história. Professor Germano, como é que o ser humano nesse período ele vivia, né? Como é que é o sustento desse novo mundo aí? O que que eles viviam? Então, eles viviam do milho, da mandioca, da batata, do feijão, do cacau, certo? Isso era uma coisa comum entre os incas, entre os astecas e até mesmo entre as tribos brasileiras, tá? Então isso é algo normal nessa alimentação desse período aí. Então, nossas raízes aqui, como que era a pré-história aqui no Brasil, né? Então nós estamos aqui no período, nós estamos no meio entre o período paleolítico e o período neolítico. Nós estamos nesse processo de transição, saindo do paleolítico e migrando para o neolítico, certo? Então, os habitantes, então tinha bastante, né? Lembrando que o homem veio lá da África e povoou a América e chegou aqui no Brasil, tá, pessoal? Só para que vocês possam ter ciência. E aí, perdão, a diversidade era imensa de línguas e crenças. A alimentação era baseada na mandioca, no milho, na batata doce. E o estilo de vida era, como eu falei para vocês, era a transição de caçadores, coletores para agricultores de aldeia. E por fim, pessoal, aqui nós chegamos ao final, né? Nós vimos aí a evolução biológica da África, nós vimos que o homem criou algumas ferramentas, o fogo, a agricultura, nós vimos aí esse processo do Neolítico, a Revolução Agrícola, as primeiras cidades. Nós vimos que o período da pré-história finaliza com a invenção da escrita. E nós vimos como que aconteceu o processo aí de expansão para a América. Certo? Então vamos lá. Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Certo? Hoje foi mais uma aula de reforço, uma aula de revisão para você. Nos vemos nas próximas aulas. Lembrando que essas aulas aqui só são para o primeiro ano do ensino médio, tá, pessoal? Então, é isso. Fui. Tchau, tchau. Até a próxima.